Olá pessoal, professor Júlio. Pessoal, a gente vai fazer a correção aqui, tá, dos exercícios de cone, né, na aula de matemática 1, onde eu pedi a área total aqui e o volume. Determine a área total do cone, só a área total. Bom, eu coloquei as fórmulas aqui do cone para a gente relembrar. As fórmulas do cone são a geratriz, né, que é dada aqui pelo Teorema de Pitágoras, onde forma esse triângulo retângulo. Então, a geratriz seria a hipotenusa, a altura do cone e o raio do cone são os catetos. Então, geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Então, se o exercício te dá a altura e o raio, você acha a geratriz. Se ele te dá a geratriz e a altura, você acha o raio. Geratriz e raio, você acha a altura. Tá? Tudo com essa formulazinha do Teorema de Pitágoras. Depois temos a fórmula da área da base. Lembra que a base é um círculo, né, do cone, seria essa região aqui, a área da base. A área lateral, que é em volta do cone aqui, como se fosse aquele chapéuzinho de aniversário, né? Ou então aqueles cones de trânsito, né? O lado dele é lateral. E a área total é quando a gente soma a área da base com a lateral do cone. Como a gente quer a área total, a gente tem que calcular essas duas medidas. A área da base, a área lateral, e para calcular a área lateral a gente precisa da geratriz. Então vamos começar por ela. Geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. A geratriz não foi dada, né? Então vou trocar aqui a cor. A geratriz não foi dada, mas a altura e o raio foram dados. A altura é 8 e o raio é 6. Está lá no exercício. Então fica 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Portanto, a geratriz ao quadrado é 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que dá 64. 6 elevado a 2 dá 36, porque é 6 vezes 6. Portanto, a geratriz ao quadrado é a soma disso aqui que dá 100. Mas a geratriz está ao quadrado. Para tirar esse expoente 2, eu passo ele para cá, ele vira raiz quadrada. Então, geratriz fica a raiz quadrada de 100, e a raiz quadrada de 100 é 10. Acho que a medida lá está em metros. Então, a gente acabou de achar a geratriz aqui, que vale 10 metros. Beleza. Se a gente tem a geratriz, agora eu consigo a área lateral. Mas vamos primeiro para a área da base. Para calcular a área da base, a gente vai fazer o seguinte. A área da base é πr ao quadrado. O π é aquela constante numérica, né? E esse r é o raio aqui da base, ó. Aqui está um R minúsculo, aqui está um R maiúsculo, mas é o raio. Então, bora calcular essa medida aí. A área da base vai ficar π. Lembra que o raio é 6, né? Então, fica 6 elevado a 2. 6 elevado a 2 é 36. Então, vou escrever assim, ó, 36 π metros quadrados é a área da base. Ué, professor, você não vai transformar o π no 3,14? Agora não, vou fazer isso no final, tá? Então, vou deixar assim por enquanto. Depois a gente mexe com o π aí. E agora vamos para a área lateral. A área lateral é π vezes o raio
vezes a geratriz. A gente já tem essas medidas, agora ficou fácil. Então, a área lateral vai ser π. O raio a gente tem que é 6. E a geratriz, né? Acabamos de achar ela aqui, vale 10. Então, a área lateral vai ficar 6 vezes 10 dá 60, então fica 60 π metros quadrados. Também não vamos resolver o π agora não, resolver depois. Agora eu vou partir para a área total, que é essa fórmula aqui, ó. Vou somar essas duas áreas que eu tenho. Para calcular essa área total aí, a área total, a gente vai pegar a área da base e somar com a área lateral. Então veja o tanto que é fácil aqui, pessoal. Então minha área total vai ser área da base 36 π mais área lateral 60 π. Se eu tenho 36 π, somo com 60 π, 36 mais 60, 96 π. Tem alguns exercícios que as opções para marcar fica com π assim. Então você já, no caso, se tivesse assim, já teria terminado. A resposta seria essa. Mas no nosso caso, né, a resposta não está assim. O π vale 3,14, então temos que transformar. Temos que pegar 96 e multiplicar por 3,14. Multiplicação, todo mundo dá conta de fazer. Vai dar, então, 301,44 metros quadrados. Então, essa resposta aqui é a que a gente quer. Certinho, pessoal? Então, é isso, a primeira aqui, que é a letra A, tá? Vão anotando aí no caderno, tudinho. Vamos para a letra B agora. Na letra B, ele pede só o volume, tá? Eu não coloquei o enunciado aqui, mas aqui é determine somente o volume do cone. Para calcular o volume do cone, vamos relembrar a formulazinha do volume, não coloquei ela aqui porque não precisava, mas para calcular o volume do cone, o que você vai fazer? Volume, você vai pegar a área da base, multiplicar pela altura do cone e dividir por 3. Tá? Então essa aqui é a fórmula do volume. Não se esqueça dela, hein, pessoal? É importante essas fórmulas aí para você estar resolvendo os exercícios. Então bora lá, né? Bora utilizar a formulazinha para a gente achar o resultado. Então, volume, área da base vezes a altura dividido por 3. Mas só que tem um problema, eu não achei a área da base ainda. Mas a gente já sabe achar a área da base. A área da base é π vezes o raio elevado a 2. Eu tenho a medida do raio? Tenho, é 10. Então, substituindo aqui, vai ficar assim, a área da base é igual a π vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é 100, porque é 10 vezes 10. Então, vou colocar aqui 100 π
metros quadrados. Então, encontramos a área da base. Então, agora eu posso vir nessa fórmula aqui e jogar. Então, a área da base é 100π vezes a altura, ao quanto que é a altura? 15, a altura do cone, dividido por 3. Então, o que vai dar o volume aqui? Aqui eu poderia pegar o 100, multiplicar por 15, depois dividir por 3. Ia dar uma conta bem difícil de fazer e grande, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar. Eu posso vir aqui simplificar o 3 por 3, que vai dar 1, e o 15 por 3, que vai dar 5. Então, se eu simplificar assim, fica melhor. Então, o que a gente tem aí no exercício? A gente tem um 100 vezes 5, que dá 500π. Né? 5 vezes 100, 500. Então, o volume é 500π. Fazendo essa continha, fica 500 vezes o π, que é 3,14. Portanto, nosso volume vai dar 1.570 metros cúbicos. Cúbicos porque agora é volume. Então tá aí nossa resposta, tá? Então essa é a resposta correta. Então valeu, pessoal. Isso aí, até a próxima.